Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Muitas novidades acontecendo agora no São Paulo. O São Paulo acaba de contratar uma celebridade. Temos uma novidade estarrecedora envolvendo o Alisson. Salários, valores estratosféricos que o São Paulo paga. Eu vou contar tudo aqui pra vocês. Temos também novidades do treino, tudo isso e muito mais. Vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E o Marcos Leonardo, hein? Galera, sem enrolação, vamos direto pro vídeo, vamos embora pro vídeo, porque tem muita coisa pra falar, mas vão tacando o dedo no like. Antes, vão deixando o dedo no like, o like dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário, no trampo aqui da mídia alternativa. Então, por isso que eu peço, já deixaram o like aí? Vão tacando o dedo no like. Deixa o like aí que ajuda bastante. Galera, recadinho agora muito importante da Gringo, parceira aqui do canal, que vai te salvar com os débitos veiculares. Salvar com problemas com blitz, aquele transtorno, aquela preocupação de sair com o veículo, com o seu carro sem estar licenciado. Agora os licenciamentos de São Paulo estão chegando, você irá precisar licenciar o seu veículo e aí com débito, contendo débito, multa, IPVA, qualquer tipo de débito, você não consegue licenciar. Agora, na Gringo, você vai aí no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e já baixa o app grátis. É gratuito o app, você baixa o app e aí já joga a placa do seu veículo e já consulta se tem algum tipo de débito. Licenciamento, vai ter o débito do licenciamento que precisa fazer, IPVA, multa, qualquer débito não deixa. Só que a Gringo, ela te ajuda a fazer esse grande parcelamento. Ela parcela no cartão de crédito em até 12 vezes, facilitando muito, ajudando demais a você ter a dívida aí, você consegue parcelar. É muito bacana. E com parcelas acima de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, você consegue desconto de até 20% nas taxas. Então é muito legal. Vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, já baixa o app da Gringo, já consulta qual tipo de débito que você tem, seja ele de IPVA, multa, porque precisa pagar tudo para licenciar. Precisa licenciar, os licenciamentos dos carros de São Paulo começaram agora. Então precisa pagar o licenciamento aí. E a Gringo te ajuda demais nesses parcelamentos. Até 12 vezes e com parcela de acima 10 vezes, usando meu cupom TIDICO20, você consegue até 20% de desconto. É muito bacana, Então é isso aí. Valeu, Gringo. Vai no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado. Já baixa o app de graça, que é muito top. Facilita demais. Valeu, é isso aí. Gente, o São Paulo acabou de disponibilizar aí, um vídeo do treino. Não tem nada assim demais, mas é importante para nós vermos algumas coisas, Nós que estamos assim, de uma certa forma calejados e querendo ver, a saúde dos jogadores, a boa forma física. Nesse treino, eu confesso, esse treino que acabou de acontecer no São Paulo, eu confesso que eu tive uma boa impressão, até mesmo do Caleri, que está horroroso fisicamente falando. Tecnicamente ele tá mal, mas fisicamente ele tá horroroso. No treino, parece que o Caleri deu uma melhorada. Tem ali o Lucas Ramon voando, tem o Vitor Sá, que aparentemente tá muito bem fisicamente. Então deu pra ter uma ideia dos jogadores mais saudáveis. Luciano me pareceu ser saudável, Pedrinho Ferreira, menino ali batendo pênalti, participando, Luca, uma mescla muito interessante de jogadores que ali já estão, de jogadores que já estão no São Paulo, que nós queremos ver 100% recuperados, não só da saúde, mas da boa forma física, com jogadores novos também. Confesso que esse treino me trouxe uma boa impressão. É claro que é treino, É claro que é uma coisa... O Arthur apareceu, vários jogadores ali apareceram. É claro que o treino é uma coisa completamente diferente, do jogo de verdade. Mas nós estamos querendo ver demais o bom desempenho, a volta desses jogadores. Nós estamos esperando, além de tudo isso, além de ver os jogadores que estão chegando, os garotos da base e a recuperação 100%, não é recuperar igual o André Silva estava recuperado, que o cara estava jogando, mas não estava recuperado de absolutamente nada. Ele podia estar liberado pelo departamento médico, fisicamente falando, mas o cara ali estava num ritmo de jogo horroroso, Uma coisa assim inacreditável, não só a qualidade dele, que é muito ruim, mas um ritmo de jogo horroroso. Então, nós não queremos ver o cara só liberado do departamento médico, que o departamento médico fale,
esse aqui tá liberado, pode usar. A gente não quer só ver isso. Nós queremos ver os caras jogando, o alto desempenho. E agora tem uma situação acontecendo em relação a isso, que é o time inteiro, quase que 100% disponível pro Dorival. Acho que tirando só o Lucas aí, vai estar todo mundo disponível pro Dorival, que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa espetacular. E eu confesso, é claro que treino é treino, jogo é jogo. No treino, vendo um vídeo do treino de 2 minutos, não dá pra saber tudo o que tá acontecendo, não dá pra ter uma ideia. Mas confesso que esse treino, de uma certa forma, me trouxe uma boa impressão. Galera, o São Paulo contratou uma celebridade, né? O popstar aí, o Newton. Que coisa engraçada, né? Parece, agora estão falando aí que ele não tinha o volante, né? Pedido do Dorival, que o São Paulo trocou no Ferrarese. É nosso. Muito bacana essa questão do Newton. Acho que vai ficar até 2030, né? Um cara que se mostra cada dia mais interessante, uma contratação, digamos que mais assertiva, né? Cada dia que passa mostra ser mais assertiva a contratação do Newton. Bacana isso. Só que aí tem um parênteses aí que eu nem sabia. Eu tô vendo aí que a galera tá falando que ele é o popstar, é a celebridade, né? Celeb lá. O cara, ele não tira qualquer foto, tem que ser pelo ângulo, ele tem que passar por uma aprovação a foto. O cara é super vaidoso, né? Eu espero, isso não serve pra nada, tá, Newton? Pra nós, São Paulo, isso não serve pra absolutamente nada. Acho legal pra sua carreira, pra suas redes aí. Só que é o seguinte, então, o São Paulo, se o cara é isso aí tudo, converta isso no marketing, né? Converta isso no marketing com o Newton. Mas tá aí uma curiosidade interessante. Não serve pra nada, Newton, se você não joga bola, viu, bacanão? Acho o Newton um bom jogador, acho que ele tem cartucho interessante pra queimar aí no São Paulo com o Dorival Júnior, né? O Dorival ele nos passa muita confiança, né? A partir disso, quando tem um cara ali que ele já fala, deixa comigo que esse aqui eu sei trabalhar. Como ele tá fazendo com o Arboleda, que é um cara que eu particularmente não podia mais ver pintado de ouro, o Arboleda, por mais que eu sempre tenha gostado do futebol do Arboleda, da história do Arboleda com o São Paulo, deu umas pisadinhas de bola, mas o Arboleda pra mim sempre entregou muito em campo, pra mim sempre foi um jogador muito bom. Entregar raça, horário, disponibilidade, isso é obrigação, tá? Tô falando futebol. O Arboleda, pra mim, ele sempre foi um zagueiro bom de bola, né? É isso que eu cobro. Não cobro nada além disso. Eu cobro o futebol dos jogadores. Chegar no horário, participar dos treinos, estar saudável, com físico, isso é obrigação. Isso não é mérito nenhum de jogador profissional, principalmente de um time da grandeza do São Paulo. Então, o Arboleda, que é um cara que eu sempre gostei, fiquei meio com o pé atrás. Só que a questão do Dorival reintegrar o Arboleda e tal, por ser o Dorival e por ser uma questão muito polêmica e que nós São Paulinos não merecíamos mais passar por isso, mas por ser o Dorival eu meio que aceito de uma melhor forma, digamos assim, porque é o Dorival. E agora o Newton é um cara do Dorival. É um cara que chega, né, um presente pro Dorival da diretoria, tem que fazer isso porque o Newton era um pedido do Dorival. É um cara já que tem o aceite, o sim, o acordo do Dorival. Isso, pra mim, de uma certa forma, tem peso 2. E aí, nós estamos esperando, né, a volta de todos os jogadores pra ver como é que o Dorival vai montar. Marcos Antônio, que joga uma barbaridade, que é um craque. Esse Newton, que é um jogador interessante, é um cara que aparentemente vai possibilitar uma versatilidade maior, né? Ele vai liberar um pouco mais o Marcos Antônio, o Danielzinho, o Bobadilha, jogadores que, por mais que já jogaram de primeiro volante, têm características de maior chegada, de qualidade no ataque, pisando na área. Isso eu acho bacana. Então o São Paulo fica com bastante volantes, né? De imediato. Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho, Newton, Pablo Maia. Tem muita coisa acontecendo em relação a isso. E antes de fechar o Newton, o São Paulo estava querendo fechar também, além do Newton, o Rodrigo Dourado. Confesso que eu não gosto muito, era do Inter lá, né? A gente conheceu ele bastante no Inter. Não gosto muito. Não acho ele horroroso, mas não acho ele muito bom também. Não acho ele um cara, nossa, que jogador horrível. Não acho, mas também não acho ele muito bom. Só que agora o São Paulo trouxe o Newton. Aparentemente o São Paulo vai parar com volantes, mas o Rodrigo Dourado que é o Fluminense. O que tem a ver isso aí? O que tem a ver tudo isso aí? Tem muito a ver, né? Tem um cara nosso ali que trabalhou com o Dorival, que saiu de uma forma horrorosa do São Paulo, pra mim um jogador horroroso, que só jogou bem em 2023. Qual que é o nome dele? Alguém sabe o nome dele? Alisson.
né? Não é o goleiro lá, que ele é? Volante? É o atacante, começou na carreira de ponta direita, depois virou meio atacante com o Rogério Ceni, com o Dorival, aí depois ele virou um segundo volante e depois primeiro volante com o Dorival. Um jogador pra mim que não se resume a nada, um jogador que mostra somente como o Dorival Júnior é um bom treinador de colocar um jogador horroroso desse pra render. Como isso só me deixa feliz pra ver como o Dorival é competente, como o Dorival é capaz de conseguir extrair algo do Alisson, do Caio Paulista. Então isso me dá esperanças. E agora o Alisson pode voltar para o São Paulo, sim. Amanhã ou depois o Alisson pode voltar com o que está acontecendo. Fluminense contrata todo mundo, né? Está contratando muito e continua querendo contratar todo mundo. E agora o Rodrigo Dourado, uma vez que o Alisson chegou lá e não aconteceu absolutamente nada, pode ser que volte pro São Paulo amanhã ou depois. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação em volta do Alisson também, né? Muito, muito curiosa, né? Eu não queria, tá? Eu não queria. Mas vale, pra quem gosta do Alisson, vale lembrar que o melhor momento da história da carreira dele foi de primeiro volante com o Dorival Júnior. Uma coisa assim que eu acho que eu nunca tinha visto, um atacante, porque muitos nem lembram, muitas pessoas, muitos torcedores nem lembram que o Alisson era atacante, nem sabe, eu sei. Ele começou na carreira de ponta direita, depois ele jogava como ponta direita, ponta esquerda, nunca foi nada, nunca teve grande destaque, nunca. Depois no São Paulo o Rogério começou a puxar ele pra trás, colocou ele de meio atacante pra tentar alguma coisa ali com ele, nunca jogou absolutamente nada. Com o Dorival ele conseguiu se dar bem no meio campo. Ele jogou de segundo, né? Teve alguns momentos de primeiro volante, mas muito mais de segundo volante. Ele tinha um passe ok, né? Um lançamento. Então é um cara que pode voltar pro São Paulo amanhã ou depois. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Deixa nos comentários o que você acha sobre isso. É interessante. Queria saber a opinião de vocês. Galera, situação de centroavante no São Paulo. Olha esse Marcos Leonardo. Te digo como assim? Tem atualização impressionante do Marcos Leonardo. Antes, deixa eu passar alguns valores pra vocês. Que, de novo, né? Pra quem tá aqui, parabéns. Ficou sabendo antes dos valores do Caleri. Falei que ia ser algo quase que beiraria 2 milhões de reais salário que ele vai pedir, mas aparentemente é mais. Tem valores estarrecedores aqui, ó, de uma matéria do portal Somos São Paulinos. Tá aqui, ó. O staff do Caleri havia pedido 1,8 milhão, quase 10 milhões de reais, de dólares, né? Quase 2 milhões de dólares, o que daria quase 10 milhões de reais em luvas e salário de 1,7 milhões por mês. Pagamento da dívida que o clube tem com o atleta de aproximadamente 7 milhões, dividido em 12 parcelas, e uma série de bonificações por metas esportivas. Se tem bonificação, o salário extrapola 1,7 milhões, né? Fora os 10, quase 10 de luva, né? Luva, aquela recontratação. Então é um cara assim carésimo, né? Carésimo pelo que tá rendendo. E aí tem uma questão muito interessante que o Samuca Tricolor é um São Paulino aqui muito forte na outra rede lá. Ele traz números estarrecedores do São Paulo que eu vou ler aqui pra vocês de forma muito rápida, de salários dos jogadores. Eu sei que vocês gostam, vocês adoram isso aí, né? A fofoquinha. Olha aqui, ó, Arthur, ele tá falando aqui, ó, ganha 1,3 milhões, né? O salário, só salário, 1,3 milhões. Vitor Sá, 1 milhão. Lucas, 2,3 milhões. Aqui eu não sei, tá? Mas deve ser isso. Deve ser isso a falar de Lucas Moura. Wendel, 1 milhão. Oscar ganhava 3 milhões. Ferreirinha, 700 mil. Luciano e Marcos Antônio passaram 1 milhão. Aí ele fala, a partir disso, entendo a pedida do staff do Caleri, mesmo não concordando. Ou vocês esperariam que o Caleri pedisse menos que Vitor Sá, Wendel, Ferreirinha? Aí ele fala, é uma crítica, né? Tá tudo inflacionado no São Paulo. Então assim, o São Paulo paga salários estratosféricos injustificáveis, né? Se você tá pagando 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão pra
Pedro, Arrascaeta, pra John Arias, pra caras de Matheus Pereira, pra caras assim de outro nível, tudo bem. Agora o São Paulo tá pagando errado, tá pagando, e o São Paulo nunca fez isso. São Paulo sempre foi o clube que menos pagou salário. Tinha excelentes jogadores com salário baixíssimo. Os outros clubes pagando, Flamengo acho que pagava 1 milhão pro Dimba na época. Vocês lembram disso? Que era um valor assim, era como se aquele 1 milhão pro Dimba no Flamengo era como se fosse algo em torno de 3,5 milhões de reais hoje. Era uma coisa assim astronômica e nunca deu certo. São Paulo não fazia isso. O Rogério Ceni e o Luiz Fabiano, quando eram os maiores salários, era algo em torno de 500, 600, acho que com um teto de 700 mil reais. São Paulo não pagava muito pros jogadores. Os jogadores eram jogadores de elite e o São Paulo nunca pagava muito de salário. Agora que o São Paulo assumiu isso e não está gastando certo, não está pagando. Eu não acho errado investir no futebol, investir em jogadores com salários altos. Só que nós temos coisas aqui inaceitáveis. Ferreirinha, o Wendel. Nada contra esses caras e nada contra mensurar quanto um cara merece, um jogador, um profissional merece ganhar ou não. Mas nós temos que pagar, pode pagar dessa forma, mas para outros jogadores. Então tem muita coisa errada no São Paulo. Agora o São Paulo, acho que não, talvez tenha uma chance. Eu acho pequena, tá? Como eu tô falando sempre aqui. Eu acho pequena a chance de não renovar com o Caleri. Tem essa chance agora de não renovar, mas eu acho que a grande chance é do Caleri continuar no São Paulo. O que eu não gostaria, por conta desses valores, por conta do momento que vive o Caleri. São Paulo vai atrás de centroavante. Já fez uma proposta pelo Mikael e agora vai fazer uma outra proposta pelo Mikael da Série B. Acho interessante contratar, uma vez que vai pagar salário barato, né? Você não vai gastar uma verdadeira fortuna para trazer o Mikael. Pagando baratinho, pode trazer jogadores assim, porque ao invés de você ter o Caleri, você contrata 2 ou 3 centroavantes que, né, pode fazer a diferença. Se o Caleri estivesse jogando igual o Pedro do Flamengo, que não é o caso, eu falaria, renova de qualquer jeito com o Caleri, mas ele não tá jogando tudo isso. Nós temos alguns jogadores que valem esse esforço, como o Marcos Antônio, hoje o Arthur. Nós temos jogadores pontuais que estão detonando que não podem sair do time. O Caleri hoje, pra mim, infelizmente, não é um desses. Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão, mas tem ali, né? Tapia não dá pra encarar, André Silva também não. Tem o Rian, menino Rian, e vamos ver se o São Paulo consegue trazer esse Mikael. Só que acabou de acontecer uma novidade espetacular, que é o Marcos Leonardo, tá aqui, ó. Tá aqui, tá a matéria é um portal chamado Diário do Torcedor. O atacante Marcos Leonardo está negociando sua saída do Al Hilal. Interesses, né? Quem tem interesse? Porto e Fiorentina. Aqui dá sim pro São Paulo bater de frente, não financeiramente falando. O São Paulo é muito maior que o Porto e a Fiorentina juntos, né? Financeiramente falando, não, porque eles pagam em euro. Mas o Marcos Leonardo quer muito vir pro São Paulo. É um jogador, é um cara que ele é moralmente nosso, com todo o esforço que ele fez. E daria sim pro São Paulo ir buscar o Marcos Leonardo agora. Daria para fazer um esforço vendo essa folha salarial absurda que o São Paulo paga. É só pagar 3 ou 4 inúteis a menos aqui e jogar um valor gigantesco pelo Marcos Leonardo que muda toda a situação. Na lista aqui do Samuca não tá o Tolói, por exemplo, que eu acho que é quase 1 milhão. Você paga, ó, olha aqui, Tolói, 1 milhão quase. Eu vou falar só de cara aqui, tá? Tolói, Wendel e Ferreirinha. Você economiza quase que 3 milhões de reais, ou chutando baixo 2,5 milhões de reais por mês, tirando 3 inúteis do time, Tolói, Wendel e Ferreirinha, 3 jogadores inúteis, e você faz o esforço para trazer um Marcos Leonardo. Como é que é isso? Agora nós estamos vendo que o Marcos Leonardo quer sair, negocia sua saída com o Al Hilal e pode ser que ele esteja fazendo algo parecido com o Renan Lodge. Não sei o que é isso, mas a gente já sabia de toda a vontade dele sair de lá do descontentamento e sabemos também da vontade que ele tem que vir pro tricolor. Mas e aí, torcedor? Dá pra trazer um Marcos Leonardo ou não dá? Eu acho que dá. Quero saber a opinião de vocês aí, vão deixando nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.